ação federativa integrada, agirmos todos. Por isso, as logomarcas aqui na esquerda da nossa tela, Federação, União Regional e a Casa Espírita, tomei a liberdade de colocar a logomarca da Casa Espírita, que eu sou trabalhador, para representar os centros espíritas, mas é essa integração que a gente precisa. Então, muitas coisas eu vou passar muito rapidamente, porque já foram vistas hoje por vocês, e o nosso tempo também já está um pouquinho mais avançado. Bom, o que é o movimento espírita? Bem rapidinho, né? O movimento espírita... Deixa eu abaixar minha tela aqui. Okay. Movimento espírita é um conjunto das atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita contida nas obras de Kardec, né? Colocando, claro, ao alcance de todos, de toda a humanidade, de todos com quem convivemos, de todos onde estamos, a doutrina espírita para que todos possam tomar conhecimento. As instituições espíritas, né, como já vimos há pouquinho, o Jefferson passou lá várias informações, vários artigos, estatuto, regimento, da FEC, a FETA Azures, Centro Espírita. Então, as instituições são os grupos. Centros espíritas ou grupos, muitas vezes, de estudo, é uma pequena instituição espírita, né? As próprias sociedades espíritas têm as entidades federativas, tem entidades, muitas vezes, que são especializadas, desenvolvem algumas atividades específicas, principalmente na área da assistência social, consideradas espíritas, pequenos grupos do estudo do espiritismo, enfim, aqueles que procurem praticar os princípios espíritas dentro de tudo aquilo que prevê as obras de Kardec, que prevê o espiritismo. Como que o movimento espírita se estrutura? Aqui que nós vamos começar a entrar um pouquinho mais, porque até agora o pessoal falou muito sobre trabalharmos juntos, em outras palavras, né? Olha só, como que se estrutura o movimento? Através da união, uma vez mais, né? União desses grupos, a união dos centros ou dessas sociedades espíritas que, mesmo preservando a sua autonomia e liberdade de ação, como o Jefferson passou lá no Estatuto, conjugam esforços e somam experiências, objetivando o permanente fortalecimento e aprimoramento das suas atividades, e, claro que, por consequência, do movimento espírita em geral. Então, quando nós nos unimos com os mesmos propósitos e trazemos as nossas experiências, aquilo que a gente aprendeu e sabe fazer direitinho para o colega que está do lado, a gente consegue cada vez mais melhorar a estrutura federativa. Os grupos, centros ou sociedades espíritas, unindo-se, constituem as entidades e órgãos federativos, ou também chamados de órgãos de unificação do movimento espírita. A Esther usou lá no início, na sua fala, muito essa palavra órgãos. Então, mas FEC, URI, mas quem que são os órgãos? Todos. O Centro Espírita é um órgão de união e unificação se ele realmente trabalhar integrado. Ele fizer ações integradas com a URI, com os outros centros espíritas da sua região, URI integrada com os centros espíritas, com as demais URIs, com a federativa, isso a nível nacional, estadual, local. Mas a palavra-chave para termos ações integradas não pode ser outra senão união. Por isso, temos trabalhado muito, né, essa questão da união e da unificação. E aí imaginemos assim, o Estado, em toda a sua grandeza territorial, e estrutural em termos de movimento espírita, nós temos 16 URIs, nós temos muitos centros espíritas, mais de 160, e cada uma com seus departamentos, com seus trabalhadores. Agora vocês pensem o grau de dificuldade de a gente conseguir desenvolver um trabalho onde grande parte realmente olhe para os mesmos objetivos, procure trabalhar ações parecidas, de forma um pouquinho diferente, mas voltadas ao mesmo objetivo, com todas essas cabeças que fazem parte do movimento espírita. Realmente, o trabalho não é fácil, mas é possível, tá? Basta que, como os colegas já falaram muitas vezes aí, a gente realmente se comporte como verdadeiros espíritas
atendam tudo, várias citações foram colocadas já pelos meus colegas que passaram anteriormente, sobre a necessidade de pensarmos juntos, de trabalharmos juntos, de buscarmos juntos soluções para as dificuldades e aprimorarmos aquilo que já fazemos bem. Aqui também já foi passado, né, a estrutura federativa, e aqui apenas para recordar, gente, por causa das necessidades das orientações, né? Os órgãos federativos que executam as ações são a Federação Nacional, Estadual, a União Regional e o Centro Espírita. E os órgãos que deliberam, como foi muito bem explicado pelo Jefferson, lá nas atribuições de cada um, Conselho Nacional Federativo, Conselho Federativo Estadual, Regional e Assembleia Geral, a FEC também tem Assembleia Geral, são quem resolve, quem decide, nós, enquanto esses órgãos, eles estão permanentemente em funcionamento. Esses órgãos, eles se reúnem periodicamente, como no caso do CFE, cada 3 meses, o CFR também tem a periodicidade, a Assembleia Geral na Casa Espírita, né? A composição deles, as atribuições, né? O CFE eleger, homologar, isso tudo tem no material que vocês receberam, com mais algumas explicações, e o pessoal já falou, não tem por que ser redundante aqui. A composição, a responsabilidade, né, da URI, da Direx, olha só, a URI, responsabilidade de representar a federação. E aí o Jefferson fez algumas colocações, porque às vezes nós, enquanto seres humanos, confundimos algumas coisas. Autonomia com algumas obrigações, autonomia com querer fazer tudo, autonomia com fazer aquilo que eu penso, quando, na verdade, é uma autonomia para condução, conduzir todos aqueles que estão ali na minha região, ou no meu centro, na região que eu estou presidindo, ou no centro espírita, conduzir aquelas pessoas para os propósitos e os entendimentos que eles também têm. O dirigente tem essa função, condução, facilitação, aproximação, agregação. A Magna lá atrás colocou várias palavrinhas lá, com a imagem de Jesus no fundo. Esse é o sentimento do dirigente, em qualquer instância, em qualquer órgão. União, aproximação, abrir espaço, orientar, organizar, planejar, junto com os seus. Não planejar só pela sua cabeça sozinha, nós não vamos, gente, assim, nem até na esquina. A gente precisa uns dos outros. Graças a Deus que a gente trabalha em conjunto. Tem um monte de gente que nos puxa a orelha, que não deixa a gente dar alguns passos tortos de vez em quando, né? Esse apelo, né, que a gente faz para que a gente realmente tenha ações integradas. Para a gente ter ação integrada, nós temos que ter sentimentos integrados. A gente tem que ter, assim, o coração voltado para aquela prática verdadeira da união, da unificação, que a gente já está falando desde o início. O Eduardo também apresentou lá atrás esta diretriz, a diretriz número 6, né, do Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro, e ressaltou esse segundo item aqui, promover a realização de atividades, possibilita o intercâmbio de informações e de experiências. Quando eu tenho um lápis na mão e eu dou para o outro, eu fico sem o lápis fica com ele. Mas quando eu tenho uma experiência e conto para o outro, eu fico com ela e ele também fica, então nós dois ganhamos. Então, é assim que a gente precisa trabalhar no movimento espírita, socializar aquilo que a gente sabe fazer direitinho, que essa ajuda recíproca, o trabalho em conjunto, né, entre todos os órgãos, né, todos, a gente possa cada vez melhorar mais. E lembrando que o Michel falou também, união e unificação não é fazer exatamente tudo igual. Nós termos objetivos comuns e trabalharmos de formas muito semelhantes, cada um na sua realidade regional, realidade de instituição, voltados para os mesmos objetivos. Pensem assim, o programa de onde saiu essa diretriz, que tem mais 9, e o Eduardo mostrou todas elas, e mostrou, olha só, no fórum, há 5 anos atrás, nós mostramos o que nós queremos para 4 diretrizes, a 4, a 6, a 7, a 8, né? O que a gente quer? Ele destacou lá bem direitinho. A gente ainda quer aquilo. A gente viu aquilo 5 anos atrás. A gente ainda quer aquilo. A gente será que quer coisas mais? Será que a gente já poderia ter feito muitas coisas para ter chegado naquilo?
né? O que faltou e o que a gente foi bem. Que é importante essa análise para pensar no amanhã, pensar no espiritismo, no movimento espírita de Santa Catarina, no amanhã. O plano de trabalho é tudo isso. Tudo isso. Os documentos norteadores que o Luiz passou, que outros colegas passaram, é tudo isso. Se a gente pegar esses documentos e estudar eles, a gente estuda tanta coisa, né? Estuda eles também. A gente vai entender muita coisa que precisa ser feita. Como o Luiz falou, perguntam para a gente, mas está lá dentro do manual. Então, nós, enquanto lideranças que estamos fazendo o movimento espírita neste momento, o movimento espírita é perene, nós somos passageiros, né? Vamos passar. Nós precisamos olhar esses documentos e difundir eles. Que hoje nós estamos à frente, seja a coordenação da área do Centro Espírita, da URI, na presidência ou não, é extremamente importante essa função que nós temos. No livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que é da Sueli Calda Schubert, no capítulo 2, a direção do Centro Espírita, e eu vou tomar a liberdade de ler, que é um trechinho muito pequeno, mas é de extrema relevância. Os planos iniciais para a fundação de um centro espírita ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos anos, quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades que ali serão desenvolvidas. Isto é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações. Para se chegar a estabelecer esses compromissos, são estudadas as fichas kármicas daqueles que estarão à frente da obra no plano material. Os convites são feitos, os planos são delineados e projetados para o futuro. Por isso, não podemos nos esquecer de que aqueles que se reúnem para o labor desta ordem não o fazem por causalidade. Existem planificações na espiritualidade que antecedem, portanto, a reencarnação daqueles que vão elaborar no plano físico, e aqui estamos nós, né? Nesta atividade. Cada um na sua função, por maior que seja, por menor que seja, cumprindo aquele compromisso que nós assumimos lá de trás. Como foi falado a recém ali, a Juliana, não fugir à responsabilidade, né? Desenvolvermos um diálogo federativo, estadual, permanente e verdadeiro. Quando local, quando regional, quando estadual. Promovermos ações solidárias entre nós mesmos. Nós olhamos muito para fora do movimento espírita e devemos fazer isso, sim. Mas nós também precisamos olhar para o nosso lado. Nós todos que somos operários terrenos, né, trabalhando para a transformação do Brasil na verdadeira pátria do Evangelho de Jesus, tudo sempre vai ser trabalho de muitas mãos irmanadas. Precisamos estar dispostos e receptivos para ações solidárias, nos doando sem o aguardo da troca na prática da verdadeira caridade. Estabelecermos e fortalecermos os vínculos de trabalho entre os órgãos que constituem o movimento de Santa Catarina. Trabalhar sempre pelo bem comum, deixando de lado os interesses pessoais causados pelas imperfeições que carregamos, e o Luiz acabou de falar. Personalismo. No texto que vocês têm no material, tem um texto lá que eu fiz um recorte, onde Kardec fala que o personalismo é o estorvo para o trabalho no movimento espírita. Nós somos condutores, gente. Nós somos facilitadores. Nós somos operários. Nós escolhemos estar aqui há muito tempo. Então, esse grande desafio, né, lá na diretriz 6, lá, o que nós queremos, a Ju falou, façam reuniões, isso, reúna as equipes, escute. Tem muita gente excelente, maravilhosa, que não trabalha no movimento espírita, que está lá no grupo de estudo, está lá no máximo na água, porque nunca ninguém falou para ele assim, vem cá, gostaria de participar?
Gostaria de ser coordenador aqui de uma área do departamento da Casa Espírita. Gostaria de ajudar a coordenar a livraria. Gostaria. Às vezes a gente não abre esse espaço e nós temos que ser facilitadores, nós temos que abrir, nós temos que aproximar as pessoas. Aquela lâmina da Magna lá é perfeita. É perfeita. Isso que nós temos que ter como sentimento enquanto líderes espíritas. E isso aqui é recomendação, gente. Estudar. Estudar, estudar, estudar. Né? Uma das ações que estão sendo desenvolvidas muito, que vai ser muito legal, a gente tem uma expectativa muito grande, é o planejamento estratégico, justamente para envolver todos os nossos corações. Repetindo, não é fazer tudo igual, gente. Não. É trabalharmos muito mais alinhados, sem personalismo, pelos propósitos que a doutrina espírita precisa. Jesus espera de nós, e o Sérgio Bento vai falar sobre isso daqui a pouquinho, a liderança com Jesus. Tá? A gente sabe, foi falado por alguns irmãos aí já, existem muitas atividades. Sim, e com a vinda da virtual aqui por causa do coronavírus, aumentou muito as atividades. Não há dúvida, mas a gente precisa de planejamento. A gente precisa sentar, se organizar, conversar. A gente precisa pensar nisso. Né? Fazer calendário. Tem o calendário da federação, que integra o da URE, da federação, e o Centro Espírita vai lá, senta com ele, ajuda ele a integrar esses dois juntos. O presidente do Centro Espírita, na Casa Espírita que eu sou presidente, a gente faz isso. A gente pega um calendário da URE integrado e a gente ajusta o nosso. E aí a gente tem tempo para trabalhar com todo mundo. E funciona maravilhosamente bem. Coisa muito simples. Né? Antes da pandemia, a gente trabalhava muito bem todos os eventos, tudo isso. Então, definir juntos, em sincronia, o Jefferson também falou isso. A gente trabalhar integrado precisa, sim, sincronia entre todos nós. Significa construir junto, significa decidir juntos, significa arregaçar as mangas e trabalhar junto. Não que o movimento espírita não faça isso, gente. Por favor, não nos interpretem mal. Sim, senão não estaríamos nesse nível maravilhoso que nós estamos, que a gente... Tanta coisa boa, o movimento espírita, nesta hora, inclusive, está sendo muito importante para muitas pessoas, o espiritismo. Mas a gente tem muito espaço para dar ainda. A gente pode dar. E a gente consegue dar. É só a gente querer. E para finalizar, né, uma psicografia de Chico ditada por Emmanuel, inclusive no Reformador: trabalhar pela unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo é prestar relevante serviço à causa do Evangelho Redentor junto à humanidade. A dimensão que a gente está trabalhando, nós não temos noção. Reunir elementos dispersos, concatená-los, estruturar-lhes a plano de ação, na ordem superior que nos orienta o idealismo, serviço de indiscutível benemerência, porque demanda sacrifício pessoal, oração e vigilância na fé renovada e, sobretudo, elevada capacidade de renunciação. Aceitamos antes daqui estar. Fomos conduzidos e aqui estamos. Então, é porque nós temos condições, como alguém falou antes, o fardo é do tamanho que a gente pode carregar, e a gente... Vou resgatar o gato lá do Michel agora, né, Michel? O gato, o nosso apelo, enquanto a busca de ações federativas integradas, né? A gente entregue os nossos corações nos propósitos realmente divinos. A Luciana e o Jefferson também já falaram anteriormente, laços próximos, reuniões. Assim, temos que estar dentro desse trabalho. E tenham certeza, vocês vão, quando vocês passarem o bastão futuramente, no momento certo, esse é o momento certo de vocês, nosso, de estarmos aqui fazendo esse trabalho. No futuro, quando nós passarmos para os que vierem, a gente vai poder passar com muita alegria, porque a gente vai aprender muito juntos, gente, pode ter certeza, tá?